Olá pessoal, então vamos lá para a nossa segunda parte aí da aula de administração estratégica. Professor, você poderia falar um pouco sobre planejamento estratégico e administração estratégica? Eles são a mesma coisa? Podemos dizer que planejamento estratégico e administração estratégica são continuidades. A administração estratégica nasce como planejamento estratégico. Nessa fase, ele tem uma visão de que para você tomar uma decisão, para você fazer alguma coisa em relação a uma organização, você precisava planejar. Por isso chamava-se planejamento estratégico. E planejava-se sem muita noção realmente de como as coisas tinham que ser conduzidas. E o planejamento estratégico, ele tinha algumas premissas que transformava isso em diversas fases na sua condução. Tinha a fase do planejamento básico, ou seja, a premissa desse planejamento básico era um controle operacional da realização do orçamento, e o foco disso era no funcional. Depois, você pensava assim, eu tenho que cumprir o orçamento, eu tenho um recurso, eu tenho que fazer alguma coisa, mas tenho que me manter dentro desse orçamento. Com o tempo, passa-se por uma segunda fase em que se percebe que não dá para planejar somente em relação ao que você tem de recursos. Você tem que planejar também em relação a um objetivo maior. E aí você passa a ter um planejamento com base numa previsão, ou seja, aonde eu quero chegar. E nisso, o planejamento mais efetivo para o crescimento da organização, ou seja, eu preciso ampliar o meu escopo de absorção de um mercado e para isso eu preciso crescer. Esse foco era prever o futuro, aonde eu vou. Depois, tinha uma fase terceira, o planejamento orientado para o exterior, ou seja, a primeira fase o orçamento, a segunda fase a visão da empresa, a terceira fase já você começa a pensar a minha empresa para fora, para a sociedade. E a premissa dela é uma resposta ao mercado, resposta à demanda, resposta a uma necessidade. E aí eu já tenho que fazer um planejamento diferenciado. O foco do meu planejamento é pensar as estratégias que eu vou usar para atingir o mercado que eu quero. E daí você vem numa outra visão, que você chega na administração estratégica. E o que é a administração estratégica? É você pensar todos os fatores em conjunto para que eu possa criar o meu futuro, que é o foco da administração estratégica. Então, por isso que planejamento e administração estratégica podem ser considerados sinônimos, mas numa continuidade. E eles são delimitados na linha do tempo de uma organização. Tá certo. E quais são as fases do planejamento estratégico na gestão pública? Não muda muito. A gestão pública, ela funciona mesma coisa que uma organização privada. E as fases do planejamento você pensar primeiro, e na gestão pública é mais ainda quanto eu tenho de orçamento, porque o público ele só funciona a partir do quantitativo de recursos que ele tem. E aí ele tem que prever esse orçamento para poder continuar. Em segundo lugar, quem são os meus recursos humanos que eu tenho para fazer essa gestão? Então eu tenho que desenvolver um planejamento pensando também, eu vou conseguir atender às necessidades? O exterior é a base da administração pública, porque a administração pública só existe para atender a sociedade. A administração pública por si só não existe, ela só tem a sua estrutura montada a partir da necessidade de uma população. Então, o pensamento da administração pública, digamos assim, as fases do seu planejamento é pensar quanto eu vou ter de recursos, quais são as demandas necessárias que eu preciso atender, quem eu tenho para atender essas demandas e que tipo de pessoas são necessárias para isso e como que eu posso prever, porque na administração pública a previsão do futuro é muito mais difícil do que numa organização. Numa organização você estabelece o teu crescimento, na administração pública não. O crescimento ele é contínuo.
Todos os dias nós temos pessoas precisando de saúde, nós temos pessoas precisando de educação, nós temos pessoas precisando de segurança. E o crescimento da população é grande. E o que a administração pública faz? Ela confere a essa população o atendimento às suas necessidades a partir dos recursos que ela dispõe. Então, essas são as fases do planejamento estratégico na administração pública. E o que é o diagnóstico estratégico e como que ele pode ajudar o gestor, né? O diagnóstico estratégico é você pensar assim, eu tenho uma necessidade de atendimento de uma demanda da população. Vamos pensar a saúde. Hoje nós temos uma grande dificuldade para todo gestor público, é a área da saúde. Ela é crucial, por quê? Porque você trabalha com vidas, com pessoas humanas e que você não pode deixar que isso se estenda, o caos, se apresente o caos na saúde. Você tem que desenvolver uma forma de obter recursos para atender às necessidades. Você tem que ampliar hospitais, você tem que dar condições de que a estrutura de saúde que você dispõe possa atender a toda a população. Então, a gestão estratégica é como o governo pode pensar o desenvolvimento das ações para atendimento da saúde, para atendimento da educação e para atendimento da segurança a partir do que ele dispõe. Hoje, nós vemos que a economia, quando ela entra em dificuldades, como nós estamos vivendo uma crise atualmente, a gestão estratégica é fundamental para que os governos possam dar atendimento adequado à população que deles depende. Obrigado, professor, pela participação aí, pelas explicações. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.